Olá, meus amigos! Estamos aqui para a segunda parte no nosso mini curso de demonologia. E nessa parte vamos abordar a questão da gnose, vamos abordar a questão do negacionismo. E para começar, vamos aqui ler um trechinho bem rápido do livro do padre Oscar Gonçalves Quevedo, que já disse escreveu uma obra gigantesca, acho que a maior obra em língua portuguesa sobre esse assunto. Ele está falando aqui do Cura d'Ars, do Padre Vianney, que é conhecidíssimo por ter batalhas aí contra o demônio, né? Ele conversava com o demônio quase que diariamente, né? Eu não vou ler tudo aqui, essa introdução, vou fazer só uma pequena introdução aqui. Vamos pegar dessa parte aqui, ó. Seu irmão pretendia consolá-lo, dizendo-lhe: não há por que temer, é o demônio. Nada pode contra ti. A mim também me atormenta. Às vezes me agarra pelos pés e me arrasta pelo quarto. Faz isso porque converto almas para Deus. O Cura d'Ars, não sabendo da existência da telergia, que inclusive você deve se inscrever no canal aqui, meu amigo, porque eu vou fazer um vídeo sobre a telergia, sobre essas questões de fenômenos de efeitos físicos. Mas vamos lá. Não sabendo da existência da telergia, que, desprendendo-se dele, causava as molestas psicofanias, que também é um fenômeno que eu conheço, as atormentadoras tipologia, que foi como nasceu o espiritismo, fantasmogênesis, fotogênesis, e as perigosas pirogênesis, pequenos incêndios que podem converter-se em grandes. É lógico que não soubesse que também aquelas eventuais e pequenas incipientes levitações se deviam também à telergia. Então aqui o Padre Quevedo está falando de uma série de fenômenos psicofísicos e que ele atribuía ao demônio. Atribuías ao demônio. Algumas vezes o demônio me agarra pelos pés e me arrasta pelo quarto. A simplista explicação do santo, porém, é contraditória. Veja aqui, parênteses, o Padre Quevedo não está criticando a santidade do Padre Vianney, até porque o Padre Vianney foi canonizado com a autoridade da igreja e tudo mais. A igreja nesse ponto é infalível, outra hora posso falar sobre isso, mas ele está questionando essa interpretação de fatos do mundo, né? Segundo a teoria do Padre Quevedo, interpretar fatos do nosso mundo pertence à ciência, né? E não aí à teologia. Mas vamos lá. Não estou dizendo que eu concordo também com a interpretação do Padre Quevedo, tá? Fique calmo aí que nós já vamos chegar a uma conclusão. Todos aqueles fenômenos estariam demonstrando que não é verdade isso de não há por que temer, o demônio nada pode contra ti. A fama de exorcista que tinha o Cura d'Ars contradiz o fato de que nele mesmo e nas pessoas que conviviam com ele os fenômenos demoníacos iam aumentando, até que nele terminaram após 35 anos de árdua luta. Então, esse santo, né, coitado, né, ficou 35 anos aí sofrendo com essas manifestações, sejam elas demoníacas ou não, mas enfim, né. Terminaram não pelos exorcismos, senão porque no decorrer de tantos anos o psiquismo do Padre Vianney foi se sentindo menos angustiado e mais realizado com seus êxitos apostólicos e habituado aos fenômenos, que terminou por reconhecê-los com calma. A gente habitua-se com tudo. O diabo e eu somos quase camaradas. Brincou o santo, né? Mestre Cabeça. Já vou terminar de ler, tá, pessoal? É uma introdução. O biógrafo destaca um caso relacionado com a voz do diabo. Ocorreu em fevereiro de 1840. Coisa fantástica, diz o biógrafo. Uma mulher está ajoelhada no confessionário, não consegue falar. O Padre Vianney tenta animá-la e, de repente, ouve-se uma voz arrogante. Não é a voz da penitente. É voz rouca, masculina, forte. É o demônio. Não cometi senão um só pecado, e faço partícipes deste fruto a todos quantos quiserem. Levanta a mão e absolve-me. Quem és? Perguntou o santo. Magister Caput, mestre cabeça, o chefe, respondeu o demônio. E há uma sequência de invectivas
contra Cristo, a Santíssima Virgem e contra o próprio padre Vianney, porque não obedeceu ao bispo que o mandara descansar mais. Que uma mulher envergonhada e tensa aos pés do confessionário não consiga falar é frequente. Também é compreensível que no meio da sua tensão, quando por fim consegue falar, o faça com voz diferente, rouca, masculina. Este falar com voz diferente, um tipo de ventriloquia, dá-se frequentemente em histéricos. Chama-se ecolalia, ecolalia. É claro que quando esta ecolalia e ventriloquia parecem proceder de um ponto diferente da laringe do histérico, constituem uma das explicações da psicofonia, que é outro fenômeno, né? Psicofonia. Se o causante daquela ecolalia e de algumas adivinhações que a mulher apresentou fosse o demônio, não teria cabimento que pedisse levanta a mão e absolve-me, e que se preocupasse pela saúde do santo e recomendasse descanso. Aqui o padre Quevedo está fazendo uma ironia, né? Uma ironia. O santo Dars morreu em 1859. Tá, então aqui o padre Quevedo faz toda essa exposição aqui da história do Vianney. Claro que tem muito mais história aqui para cima, eu não vou ler tudo porque é desnecessário, né? Iria cansar vocês demais. Mas isso aqui já serve para dizer o seguinte: o padre Quevedo defende uma linha de pensamento, só que ele não defende por defender, ele tem uma longa exposição de argumentos, né, que eu achei importante trazer para esse estudo, para mostrar duas tendências que nós temos atualmente hoje. Nós temos a primeira tendência, que é a gnose, e nós temos a segunda tendência, que é o negacionismo. O padre Quevedo é da segunda tendência, do negacionismo. Ele explica que todos os fenômenos, todas as atividades atribuídas ao demônio no mundo não passam de fenômenos meramente humanos. Não tem intervenção do diabo, de qualquer demônio, nem dos espíritos dos mortos. E para isso ele dedicou vários livros, né? Esse livro de mais de 600 páginas, que até hoje não foi refutado por nenhum filósofo ou teólogo, né? Até hoje, pelo menos eu desconheço, né? Inclusive, quando ele lançou o livro, ele lançou o desafio para colocarem argumentos contra. Não foi refutado na questão científica, filosófica, vamos dizer assim. Mas teológica, nós vamos ver depois que a coisa é mais embaixo daí. A coisa é bem mais embaixo. Mas do campo de vista filosófico, que foi a argumentação que ele usou, uma parte do livro é teológica e a outra parte é científica. A explicação que ele dá para todos os fenômenos físicos e até de conhecimento atribuído ao diabo, elas foram praticamente demonstradas pela parapsicologia. Isso é uma coisa quase que inegável. Não me atrevo a afirmar 100%, mas me parece muito convincente. Então, nós temos um grande problema aí, que é o negacionismo, né? O padre Quevedo não chega a afirmar que o demônio não existe. Se espalhou no Brasil essa teoria, mas eu li o livro todo várias vezes. Ele não afirma que o demônio não existe, mas ele insinua que o demônio talvez não exista. E essa insinuação nós vamos abordar daqui a pouquinho, quando nós formos tratar da questão da condenação de Prisciliano. E agora nós vamos entrar na introdução aqui do Prisciliano. Quem foi Prisciliano? Prisciliano foi um bispo que viveu no século IV, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Foi um bispo católico. Cadê o miserável? Aqui, ó. Esse bispo, ele era adepto da doutrina gnóstica. A gnose era uma doutrina pagã que explicava o mundo da seguinte forma. Mais ou menos, tá, pessoal? Não vou entrar aqui muito na questão, porque não é um vídeo sobre gnose, mas eu tenho que fazer essa introdução. Então a gnose é uma doutrina que explica o mundo como uma espécie de dualismo. Que tudo teve origem, o mundo teve origem num dualismo. Ela se divide em várias explicações, mas basicamente seria isso, né?
existiam dois deuses, um mal e um bom, né? O deus do mal, para os cristãos, né, adaptado ao cristianismo, seria o diabo, e o deus do bem seria Deus mesmo, né? Então o diabo seria uma espécie de Deus, né? Os cristãos, entre aspas, gnósticos, não afirmam que o diabo era um Deus, eles afirmam que era uma criatura, porém ele não foi criado por Deus. Ele surgiu do caos, ele veio das trevas, ele surgiu espontaneamente. Os gnósticos defendem que o mal é uma força, que o mal é algo positivo, uma substância, né? Isso está muito semelhante à questão do símbolo do Yin Yang. Yin Yang, acho que é isso. Que é uma filosofia aí asiática, que eles acreditam que o mundo vive nesse dualismo, né? Então, o mundo teria duas origens, né? Teria uma origem no bem e uma origem no mal. Os cristãos acreditam que, na verdade, só existe o bem, né? Por exemplo, a doutrina de Santo Tomás, de Santo Agostinho ensina que Deus criou todas as coisas, né? Que Deus criou tudo e o mal não existe como substância, e sim como uma questão moral. O mal seria uma deturpação do bem, seria um parasita do bem, seria uma destruição ou uma negação do bem. O mal seria a mentira, a negação. Portanto, não existe como fato, não existe como objeto, como substância. Por exemplo, se eu disser assim, 2 mais 2 são 4, isso é verdade. A verdade existe. 2 mais 2 são 4. Agora, a falsidade, ela pode ser qualquer coisa diferente disso. Eu posso dizer que 2 mais 2 são 5, 2 mais 2 são 3, 2 mais 2 são 7. Então existem várias formas de falsidade, mas elas em si não existem. Se elas existissem, ela seria verdadeira. Então, mais ou menos isso. É como a luz e as trevas, né? Então você tem o sol ilumina a Terra, por exemplo, né? Vamos pegar aqui, vamos ver se nós achamos uma imagem, né? Vamos achar um exemplo aqui. Aqui, essa imagem aqui. Você pega aqui, ó, o Sol lá iluminando a Terra, e aqui você tem as trevas, né? A escuridão. O que é a escuridão? Não tem um sol escuro aqui jogando as trevas aqui e fazendo ficar escuro. Não existe isso. Existe a luz, que é do Sol, e quando a luz do Sol não está presente por alguma situação, por exemplo, essa parte da Terra está na frente dessa, então você tem a sombra, você tem as trevas. Então a treva, ela é a ausência de luz. O mal seria a ausência do bem, seria o empecilho para que o bem não se realize, seria um impedimento, seria uma destruição, um obstáculo. Mais ou menos assim, né? Coloquei aqui só para vocês darem uma refletida. Isso é o que ensina a doutrina cristã desde sempre. E o gnosticismo ensinava ao contrário. Então, houve um concílio. Esse problema da gnose, deixa eu ver se eu acho. Esse problema da gnose, ele foi se espalhando muito grande. Compêndio. Deixa eu ver se eu acho aquela passagem, porque é um livro muito caro, não consegui comprar. É o Compêndio de Denzinger, acho que é assim que se fala. E aí existiu um concílio, porque os gnósticos estavam crescendo no meio dos cristãos, né? Estavam levando muitas pessoas a crerem que era assim mesmo. Isso levaria a absurdos, como levou a absurdos na Idade Média. Por exemplo, você tem a questão dos cátaros, dos albigenses, que foi uma coisa monstruosa. De gnóstico passaram ao satanismo, né? E ali está, na verdade, a origem de todo o satanismo moderno, mas nós vamos chegar lá muito mais para frente em outras partes do vídeo, se esse curso tiver continuação, né? Nós estamos aqui na era patrística, ainda no comecinho do cristianismo. Então vamos lá. Tá aqui, ó. Criação e governo do mundo. Então houve um concílio ecumênico, né? Um concílio infalível, um concílio mundial, e a igreja se pronunciou sobre a doutrina herética de Maniqueu e de Prisciliano. Maniqueu era também um gnóstico. E aqui está, né? Entre algumas coisas, aqui nós vamos ler o quinto aqui, ó. Se alguém crê que as almas humanas ou os anjos têm
tem sua existência da substância de Deus, como disseram Maniqueu e Prisciliano, seja anátema. Por que esse cânon aqui, esse anátema, está afirmando assim, ó, tem sua existência da substância de Deus? Veja bem, eles afirmavam que as almas dos seres humanos, algumas, ou os anjos, eles tinham dentro deles uma partícula divina, eles tinham a mesma substância de Deus, o que é herético, porque senão nós seres humanos seríamos partes de Deus e os demônios e os anjos também, segundo essa doutrina. E segundo essa doutrina, né, que depois ela vai voltar como cátaros na Idade Média, ela vai exigir uma série de reencarnações para que essa partícula divina que está dentro de nós evolua até se libertar totalmente da matéria e se tornar Deus novamente, né? Eles defendem essa ideia, mais ou menos como o Big Bang aí, que defende uma expansão do universo e depois um retorno ao início. Se você olhar as teorias de Newton, de Einstein, de vários cientistas modernos, filósofos, todos têm o seu pezinho na gnose antiga. Então, muitas vezes o que você acha que é científico não passa de ocultismo. Vamos para o cânon 6. Se alguém diz que as almas... Lembrando que nesses cânons, você que não é católico não vai acreditar nisso, mas para os católicos vale o argumento, esses cânones, eles são infalíveis, né? Aqui está o magistério extraordinário da igreja, portanto, não há chance alguma de erro nesses cânones. E depois vocês vão ver por que isso é importante para atacar o negacionismo do Padre Quevedo. Se alguém diz que as almas humanas pecaram anteriormente na morada celeste e por isso foram precipitadas nos corpos humanos sobre a terra, como disse Prisciliano, seja anátema. Então, olha o que eles diziam, né? Que as almas humanas pecaram lá no céu, que nós existíamos antes de nós estar na terra, nós estávamos lá no céu como deuses, né? Se alguém disse que o diabo não foi anteriormente um anjo bom, feito por Deus, e que a sua natureza não foi obra de Deus, mas diz que ele saiu do caos e das trevas, e que não há quem o tenha criado, sendo ele mesmo e o princípio e também a substância do mal, como disseram Maniqueu e Prisciliano, seja anátema. Então, esse cânon 7 é o mais importante para a nossa questão aqui do curso. Veja bem, primeiro, a primeira parte do cânon aqui, ó. Se alguém diz que o diabo não foi anteriormente um anjo bom feito por Deus, para aí. Então, veja bem, está anatematizando quem disser que o diabo não foi um anjo bom e feito por Deus. Então, já temos que colocar duas coisas sobre quem é o diabo. Então, primeiro, isso é dogma de fé, está aqui como doutrina infalível. O diabo era um anjo, então a natureza angélica, bom, natureza angélica boa, criado por Deus. Então nós temos três coisas aqui: o diabo é anjo, era bom e foi feito por Deus, portanto é uma criatura, não é um Deus. Tá, então se alguém disser que não foi isso, que não foi, seja anátema. Só que cuidado, porque o texto pode confundir um pouco da maneira como ele está colocado aqui, ó. E que sua natureza não foi obra de Deus. Ou seja, se alguém disser que a sua natureza não foi obra de Deus, seja anátema. É porque aqui ele colocou o não antes e depois aqui ele colocou o não depois. Então pode confundir. Então presta atenção. O cânon está afirmando que o diabo foi um anjo, foi bom no começo e foi feito por Deus. E se alguém disser que a sua natureza não foi obra de Deus, é anátema, está excomungado, está amaldiçoado, tá bom? Mas, esse alguém, nesse herege, diria assim, diz que ele saiu do caos e das trevas. Então, se alguém disser que o diabo saiu do caos e das trevas, e que não há quem o tenha criado, ou seja, dizer que ele é um ser incriado, portanto, infinito, né? Sendo ele mesmo
e o princípio. Esse e tá meio estranho, mas é a linguagem antiga, tá, pessoal? Mas é sendo ele mesmo e o princípio e também a substância do mal. Ou seja, dizer que o diabo é o princípio do mal e a própria substância do mal. Como nós já vimos, o mal não tem substância. O mal é uma privação do bem, é um parasita do bem. E aí termina dizendo, como disseram o maniqueu e o prisciliano, seja anátema. Então aqui está condenado o priscilianismo, o maniqueísmo e a gnose, tudo nesse cânon aqui. Vamos para o cânon oitavo, e depois nós já retornamos nessa abordagem sobre o negacionismo e a gnose. Se alguém crê que o diabo tenha feito algumas criaturas no mundo, e que o diabo mesmo faça com autoridade própria trovões, raios, tempestades, secas, como o diz Prisciliano, seja anátema. Então acho que aqui nós vamos... depois nós vamos voltar para isso aqui. Então aqui nós temos uma coisa muito importante, nós temos duas coisas aqui. Primeiro, se alguém disser que o diabo é criador, que ele tenha feito algumas criaturas. Criador é só Deus. Os homens e os anjos nada criam, nada aniquilam. Eles só transformam as coisas. Então você pega uma matéria pré-existente, transforma ela em outra. Então a pessoa diz assim, fulano de tal criou o avião. Na verdade é uma maneira imprópria de falar. Não criou o avião, ele na verdade construiu, ele inventou, ele pegou uma matéria pré-existente e dessa matéria ele transformou. Ele pode ter criado, vamos dizer assim, entre aspas, o invento, né? O invento, que não é substância. Mas é próprio de Deus, somente ele, ser criador. Só Deus cria, só Deus aniquila. Então o diabo não criou nada, nenhuma criatura. Se alguém disser isso, é herege, é anátema, está excomungado, segundo o cânon oitavo desse concílio ecumênico. E outra coisa, se alguém disser que ele com autoridade própria, veja, a igreja aqui não está negando a priori que o diabo possa fazer trovões, raios, tempestades secas ou outras coisas, né? Não está negando. A igreja não se atreveu a negar aqui que o diabo possa fazer esses fenômenos. Mas ela nega infalivelmente, fortemente, com toda a autoridade dada por Cristo a ela, a autoridade apostólica de interpretação da Sagrada Escritura, que o diabo possa fazer isso com autoridade própria. Ou seja, se é que ele faz isso, que ela não está afirmando que ele faz, também não está negando, mas se é que ele faz isso, ele o faz pela autoridade divina, pela permissão divina, pela divina providência em últimos casos. Isso não resolve a questão. Porque o padre Quevedo lá no negacionismo, ele nega exatamente isso, a interferência do diabo no nosso mundo. Ele não nega a tentação diabólica, ele não nega essa parte moral do demônio. Mas ele, até porque isso está na escritura, está nos cânones da igreja. Mas ele nega a intervenção física, vamos dizer assim, a possessão demoníaca, né, essas coisas assim, os milagres ditos do diabo, que seria uma intervenção diabólica no mundo para fazer algum fenômeno. Trovões, raios, tempestades, secas aí seriam mais ou menos os milagres do diabo, né? Representados os milagres do diabo aqui, tá claramente que é um rol exemplificativo e não taxativo, está se referindo a outras intervenções, seja matar algum rebanho, destruir alguma, né, coisas daninhas, né, mas no final das contas seriam intervenções diabólicas no mundo, né? Então os milagres do diabo não podem ser feitos por ele com autoridade própria. Se é que existem essas intervenções diabólicas no mundo, elas o são pela permissão de Deus. Aliás, não há nada no mundo sem a permissão divina, né? Diga-se de passagem. Vamos para o cânon nono, já vamos terminar essa primeira parte que é mais chata aqui, mas ela é importante, pessoal, para a gente poder entender e alongar mais a discussão. Se alguém crê que as almas e os corpos humanos estão sujeitos a estrelas fatais, como disseram os pagãos e priscilianos, seja anátema. Aqui está condenando a astrologia e a matemática, vamos dizer assim. Tem um cânon da igreja que diz, se alguém crê na matemática, seja anátema.
Aí a pessoa pode olhar e dizer assim, meu Deus, mas que ignorância medieval da Idade das Trevas e não sei o que. Não, a matemática no sistema antigo, na linguagem antiga, que significava astrologia, né? Seriam os cálculos dos grandes astrólogos na época, né? Com até mesmo Pitágoras, grandes sábios aí da mitologia, desculpa, da civilização greco-romana, né? E do início dos cristãos. Então a matemática aqui e a astrologia, ou estrelas fatais. O que seriam estrelas fatais? Isso aqui seria o fatalismo, né? Seria a crença de que se você nasceu em determinado ano, em determinado dia, conforme a posição dos astros, você teria tal destino, tal característica na sua personalidade, e acabou. Seria o fatalismo, né? Ou seja, o ser humano não tem livre-arbítrio. Seria o destino, tudo vai acontecer, tudo que vai acontecer está predeterminado, você não tem escolha nenhuma, portanto não tem liberdade nenhuma. Isso é herético, né? Isso foi condenado, enfim. Vamos por 10º. Não tem muito a ver com a questão aqui do diabo, mas vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Se alguém crê que as 12 constelações estrelares que os astrólogos costumam observar estão dispostas em relação a cada membro da alma e do corpo e diz que estão ligadas aos nomes dos patriarcas, seja anátema. Se alguém condena os matrimônios humanos, olha só, isso aqui nós vamos falar depois. Se alguém condena os matrimônios humanos e despreza a procriação dos filhos, como disseram Maniqueu e Prisciliano, seja anátema. Por que Prisciliano e Maniqueu condenavam o matrimônio e a procriação principalmente? Porque eles defendiam a evolução espiritual do ser humano. Não podia ter criação de filhos. Para eles toda a matéria é má. Todo o nascimento do ser humano vai perpetuar a prisão da divindade na matéria. Então não pode ter mais nascimentos. O que contradiz o livro do Gênesis, toda a escritura e tudo mais, né? O mandamento do próprio Deus que diz crescer e multiplicai-vos. Então a igreja aqui está condenando a gnose, e isso vai voltar na Idade Média. Inclusive os cátaros, que são seguidores da gnose, e que está voltando hoje em dia, infelizmente, está voltando com muita força nos filmes, nas coisas, na política por aí, né? Na política abortista, eugenista e que está por aí. Os cátaros, eles matavam as mulheres grávidas com facadas na barriga, para matar também a criança. Eles propunham o suicídio. Tem uma ONG agora que está propondo o suicídio aí coletivo e tudo mais, que o ser humano é um mal na terra e tudo mais, né? Toda essa onda aí vegana, essa onda aí ambientalista, todos eles têm cunho na gnose, no ocultismo, no satanismo. Se alguém diz que a formação do corpo humano é uma figura do diabo, e disser que o concebimento no útero materno se realiza por obra do demônio, olha só o que essa gente fala, e por isso não crê nem mesmo na ressurreição da carne, como disseram Maniqueu e Prisciliano, seja anátema. Se alguém diz que a criação de toda a carne não é obra de Deus, mas dos anjos malignos, como disseram Maniqueu e Prisciliano, seja anátema. E aqui uma para os veganos, né? Se alguém julga comidas, não necessariamente os veganos, porque o motivo são outros, mas serve para eles também. Se alguém julga comidas imundas carnes que Deus deu para o uso aos homens, e delas se abstém não para a disciplina do corpo, mas porque as reputa imundas, a ponto de nem mesmo degustar verdura cozida com carne, como disseram Maniqueu e Prisciliano, seja anátema. Então você é anátema se você julga que a carne não foi feita para o ser humano comer, não foi dada por Deus ao ser humano, mas que é uma coisa de costume, é uma coisa que foi posta pelos homens, que é uma coisa nojenta, que é uma coisa imunda, ou que é uma coisa de maltrato aos animais, né? Não tem nada a ver com isso. É herética essa doutrina, por isso eu sempre defendi aqui que o veganismo é uma doutrina herética que também tem um pezinho lá na gnose, no ocultismo e no satanismo. Então beleza, pessoal. O que nós pegamos aqui para voltar para a doutrina do Padre Quevedo? O Padre Quevedo tem afirmado aí essa questão dos demônios aí, da não ação dos demônios no nosso mundo e tudo mais, mas ele, como eu disse, ele insinua que o demônio talvez não exista. Talvez não haja na Bíblia uma revelação da existência do diabo, e sim uma figura de linguagem que a Bíblia usa para nos dar uma doutrina, que é a doutrina da salvação eterna, e que tem usado linguagens que influenciaram os judeus na época do paganismo antigo, né? Então toda essa coisa de demônios e anjos e não sei o que, seria na verdade
uma cultura, né, que não seria exatamente a revelação propriamente dita. Mas isso é herético. Nós acabamos de ver aqui no cânon 7, ó, se alguém diz que o diabo não foi anteriormente um anjo bom, feito por Deus, veja bem, Padre Quevedo, que Deus o tenha, grande Padre Quevedo, tenho muito carinho pelo senhor, inclusive o senhor foi responsável pela minha conversão, então eu devo muito ao Padre Quevedo. Mas aqui, Padre Quevedo, infelizmente o senhor deu um deslize, né? Então aqui, ó, o diabo, ele foi um anjo bom feito por Deus, é dogma de fé, é doutrina infalível da igreja. Ora, se foi um anjo bom feito por Deus, ele existe. Ele existe, porque não tem. Aqui, quando a igreja afirma isso aqui, ela é infalível, Padre Quevedo. Caros amigos parapsicólogos e seguidores do Padre Quevedo, gosto muito da parapsicologia, mas nesse ponto o Padre Quevedo está equivocado. Professora Márcia do CLAP, do Instituto Padre Quevedo. Veja bem, isso é um pronunciamento infalível da igreja. Então aqui acabou a discussão. Por mais que toda a argumentação do Padre Quevedo, científica, faz muito sentido, eu mesmo cheguei a acreditar que o diabo talvez não existisse. Mas quando eu me deparo com a doutrina infalível da igreja, infelizmente, né, a gente tem que acreditar, porque aqui a soberba nossa tem que ser posta de lado, né? Porque não foi dado a nós particulares a interpretação infalível da Sagrada Escritura. Isso ficou reservado ao magistério infalível da igreja, né? Então o Padre Quevedo, a fé lhe obriga, sob pena de heresia, a crer sim na existência do diabo. Ele nunca negou a existência do diabo, mas claro, o livro dele insinuou, né? Então, digamos assim, ele não é um herege, mas não foi um herege, mas é uma insinuação perigosa, é uma insinuação que pode levar as pessoas que talvez não compreendam bem a uma heresia, a um deslize, beleza? Então o negacionismo está refutado pela autoridade eclesiástica infalível, magistério da igreja. Eu sei que isso não serve para os argumentos das outras pessoas que não são católicas, infelizmente, né? Eu não tenho como argumentar de outra forma, né? A pessoa que ela é talvez protestante, ou talvez ela é um psicólogo, um parapsicólogo, um agnóstico, um ateu, ela não vai acreditar por esses argumentos. Eu não tenho culpa disso. Eu não tenho como provar cientificamente que o diabo exista. Eu não tenho como fazer isso. E eu não estou afirmando que ninguém possa fazer isso. Talvez alguém consiga. Eu, até hoje, não vi. Talvez exista uma forma. Existe como comprovar a existência de Deus. Isso sim. Está mostrado, está comprovada a existência de Deus, tem os milagres, tem a argumentação filosófica, de raciocínio lógico, pode saber com certeza absoluta que Deus existe, sem sombra de dúvida, né? Sem precisar de fé. Nós sabemos com certeza que Deus existe. Quem o nega ou é ignorante ou, infelizmente, é preconceituoso, tem alguma coisa psicológica aí. Vamos rezar por eles. Então está posto, o diabo existe. Mas que diabos é o diabo? Bom, nós vimos que ele é uma criatura angélica. Então agora vem os outros desdobramentos, meus amigos. Mas isso vai ficar para uma outra aula, para um outro vídeo. O que o diabo faz, como ele age, se ele é um anjo, agora nós podemos concluir outras coisas muito sérias, e nós vamos abordar os temas modernos do mundo de hoje. Mas eu quero saber, meu amigo, se você está gostando desse tema. Porque eu estou aqui falando há vários minutos, várias horas, né? Estou pesquisando e tudo mais, né? E eu preciso saber se vocês gostam e querem esse tipo de conteúdo. Senão não adianta eu ficar aqui falando só pro vento, beleza? Peço que você se inscreva no canal. Logo mais estarei postando mais vídeos sobre esse assunto, a depender do feedback que vocês me derem. Então, se você gostou, curta o vídeo, que isso é importante para chegar a mais pessoas. Vai compartilhando aí com seu amigo, com seu vizinho. Vamos discutir. Coloca aí nos comentários. Se você discorda, não tem problema. Discorde de mim, não tem problema. Só seja educado, tá? Eu respondo aos comentários e a gente vai discutir sim. Coloque uma sugestão, algum apontamento, algum erro de algum vídeo que eu tentarei corrigir nos próximos. Beleza, pessoal? Essa foi a minha visão sobre esse assunto. Mas o assunto está longe de estar esgotado. Então, tem muita água para rolar ainda pela frente. Valeu? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.